Eu queria compartilhar com todas as pessoas que assistem esse vídeo e refletir da seguinte forma: eu creio e acredito em Deus, como está escrito, em todas as circunstâncias. Eu quero falar para vocês o seguinte: eu tinha vergonha quando eu vi uma pessoa em cadeira de roda. E o que aconteceu? Morava eu e minha mãe, e em pleno meio-dia, na sala da casa que a gente morava, eu vi ela em cadeira de roda. Aí eu disse, em oculto: meu Deus. Mas não adiantou eu ter falado. O que foi que aconteceu? Ela teve um AVC. Desse AVC eu fiz toda a correria para o hospital aqui da cidade que eu moro, Paraipaba. E aí ela acabou indo para Fortaleza, ficou lá. Uma irmã minha passou a tomar conta dela lá, quando eu fui deixar ela lá no hospital, e vim para cidadezinha de volta. E aí na época eu estava trabalhando e fiquei em várias situações psicológicas, em tempo de enlouquecer, fiquei sem rumo, tudo, fiquei na realidade perdido. Mas sempre eu lembro da passagem de Jesus Cristo. Então aquela passagem de Jesus Cristo, ela é para mim uma reflexão nesse exato momento, com as coisas que já aconteceu. E aí minha irmã telefonou dizendo que não dava para ficar com ela. Uma outra que morava em Itapipoca se animou pensando que ela estava bem, andando. Quando a minha mãe chegou lá, ela praticamente desmaiou quando viu a mãe naquela situação. E aí já veio um outro telefonema e eu sei que eu disse: olha, a partir de hoje eu não vou criticar ninguém e vou tomar conta dela, custe o que custar, com dinheiro ou sem dinheiro, em qualquer situação. E assim eu fiz, como Deus disse: você tem que louvar e exaltar diante das situações. E agradeço a Deus por esse obstáculo maior que eu passei. E tudo que ia acontecendo eu ia apresentando a Deus, pedindo orientação, como até hoje Ele me orienta. E graças a Deus agradeço esse obstáculo que eu passei. Aí eu cheguei lá, peguei minha mãe, ela via e ouvia, e conversei lá com o pessoal que não se preocupasse, que eu iria fazer tudo que fosse possível, que eu só iria separar da minha mãe por morte, assim como ela se separou do meu pai. E assim foi. E ela ficou prostrada. Diante de toda a situação, eu fui sempre pedindo força a Deus. Tinha uma irmã minha que também já se foi após o falecimento da minha mãe, e eu pedi a Deus, que eu tinha que aciar ela. E a primeira vez que eu fui a primeira vez, a segunda e a terceira. As netas ficaram contra e a minha irmã ficou contra a minha mãe. Eu fui pedir ao Senhor uma forma para acabar com aquela situação, se bem que não era para existir aquela situação. E aí Deus me lembrou de Adão e Eva. A partir daí eu brincava com minha mãe, eu banhava, eu aciava, dava a comida dela nos horários certos. Eu tinha um sono leve, porque eu me ligava 24 horas. E assim foi. Diante das dificuldades, era tão grande que eu pedi a Deus para conservar a saúde da minha mãe, e Ele conservou. Isso já passou a incomodar minha mãe. Ela dizia que eu era o culpado por ela estar viva. E aí chegou um momento que eu pedi a Deus para retirar. E quando eu retirei, eu falei para minha mãe: mãe, eu já pedi a Deus para retirar o que eu pedi a Ele, vai ser o tempo dele. Depois
Assim como ele me mostrou a minha mãe em cadeira de roda, no mesmo local, em pleno meio-dia, ele me mostrou ela no mesmo local, bem arrumada, bem cuidada, que era exatamente o que eu fazia com ela. E como eu tinha pedido para ele conservar a saúde da minha mãe, e por minha mãe ficar incomodada, quando eu pedi para ele retirar, ele também me mostrou o sepultamento dela. Assim, quando eu pedi, foi em poucos dias, ele me mostrou também lá na sala, um caixão bem envernizado e um véu branco por cima. Como eu não tinha segredo com a minha mãe, eu falei para ela: mãe, a senhora não se preocupe não, que como eu já tinha falado antes, né, que tinha pedido a Deus para retirar, e que ele já teria me mostrado o sepultamento dela. E muitas coisas aconteceram antes dela falecer. Eu me acidentei, também eu sabia que um dia eu poderia me acidentar. Aí eu pedi a Deus que no dia que eu fosse me acidentar, Ele me desse todo o apoio, todo o conforto, toda a força, e que fosse eu só, para ninguém ficar culpando. Ou minha filha andava mais ele ou meu filho. E assim tudo aconteceu, e as pessoas se invocavam a maneira que eu era tratado e perguntavam o que é que eu tinha. Como sempre eu falo, eu acredito em um Deus vivo. E assim foi. Ainda consegui tive que sair de casa, voltei por causa dela. Ela ainda viveu 10 dias. E foi um privilégio para mim acompanhar todos os momentos. E agradeço a Deus por tudo que eu passei dos obstáculos. Porque quem supera os obstáculos, ele não vai se desesperar, se matar. Se você supera, é porque Deus é que te capacita. E Ele me capacitou, como continua me capacitando. E tem mais outras coisas que aconteceram. Amém.